O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu a hepatite. Mariana sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido a deixou por outra mulher. Mas nenhum desafio tinha sido tão cruel quanto aquele diagnóstico: hepatite C em estágio avançado, com risco de cirrose. Os médicos foram claros: o tratamento era caro, doloroso e não havia garantia de cura. Prepare-se para o pior, disseram. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. As noites se tornaram um pesadelo. As dores no lado direito do abdômen eram insuportáveis, a pele amarelada a envergonhava, e a fraqueza a impedia até de brincar com as crianças. Os remédios deixavam-na tonta, e o pouco dinheiro que tinha sumia nas consultas e exames. Certa manhã, enquanto chorava no banheiro, sua vizinha, Dona Cida, bateu à porta. Mariana, minha filha, você já tentou a Igreja Universal? Lá Deus faz o que a medicina não pode, disse ela, segurando um folheto com a foto de um culto. Mariana, que havia se afastado da fé depois da separação, olhou para aquele papel como se fosse uma tábua de salvação. Não tenho mais nada a perder, pensou. No domingo seguinte, com as mãos trêmulas e o coração apertado, Mariana entrou na Igreja Universal do Reino de Deus. O som dos hinos alegres e as vozes unidas em oração a envolveram de uma maneira que não sentia há anos. Quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre libertação e cura divina, ela sentiu algo estranho, uma esperança que não vinha dela mesma. Hoje é o seu dia, declarou o pastor, apontando para a congregação. Deus não quer ver nenhum filho seu sofrendo. Se você tem uma doença, um problema financeiro, uma família destruída, venha aqui agora e receba sua cura. Mariana hesitou, mas uma força a levou até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e ungiu-a com o óleo sagrado, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro esta doença. Sai agora, espírito de enfermidade, ordenou o pastor com autoridade. Mariana começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Algo dentro dela tinha mudado. Nos dias seguintes, Mariana não faltou a nenhuma atividade na igreja. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus em voz alta. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como um ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele abençoa quem o honra, explicava o pastor. Mesmo com pouco, Mariana começou a separar sua oferta, confiando que Deus multiplicaria. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, ela teve uma visão enquanto orava. Sonhou com um anjo tocando sua barriga e dizendo: "Estás curada." Ao acordar, a dor havia diminuído. Mas foi no culto de libertação da quinta-feira que tudo mudou. Enquanto o pastor fazia uma oração forte contra as enfermidades, Mariana caiu no chão, sacudida por uma força sobrenatural. "É o Espírito Santo", gritou uma irmã ao lado. Quando se levantou, sentiu uma leveza que não experimentava há meses. 2 semanas depois, Mariana voltou ao médico para mais um exame. O hepatologista, espantado, olhou os resultados 3 vezes. "Isso não é possível. Seus níveis de carga viral estão indetectáveis. É como se a doença tivesse sumido do seu organismo." Mariana sorriu, segurando o laudo com lágrimas nos olhos. "Eu sei o que aconteceu, doutor. Foi um milagre." No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a curou através da fé, da obediência e das orações na Igreja Universal. "Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer doença, qualquer traição, qualquer crise. Hoje, não só estou curada, como meus filhos voltaram a sorrir, e até consegui um aumento no trabalho", declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. A lição que Mariana aprendeu foi que a fé não é passividade, é ação. Não adianta só pedir, é preciso buscar, perseverar e confiar, mesmo quando tudo parece impossível. A Igreja Universal não foi apenas um lugar onde ela encontrou cura, mas onde redescobertiu que Deus é fiel e que, quando nos entregamos a Ele de verdade, Ele transforma até as piores batalhas em testemunhos de vitória. Hoje, Mariana é uma das irmãs mais ativas da Igreja. Participa das vigílias de madrugada, ajuda nas campanhas de fé e sempre leva alguém que precisa de um milagre.
Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, diz ela, com os olhos brilhando. Porque na Igreja Universal, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Um dia, enquanto Mariana organizava os folhetos da campanha Deus é Mais, uma mulher chamada Luciana entrou na igreja com o rosto marcado pela dor. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela carregava uma pasta cheia de exames médicos. Ao ver Mariana sorrindo, mesmo depois de tudo que havia passado, Luciana sentiu um alívio estranho, como se ali pudesse encontrar uma resposta. Minha irmã, eu não aguento mais, confessou, mostrando os papéis. Os médicos disseram que meu filho de 8 anos tem uma doença rara no sangue. Os tratamentos são caros, e eu já não sei a quem recorrer. Mariana não hesitou. Abraçou Luciana com a mesma força que um dia recebeu da obreira que a acolheu. Lembrou-se de como, em seu desespero, também achou que não havia saída. Mas ali, naquele mesmo altar, Deus tinha mudado sua história. Você veio ao lugar certo, disse Mariana, firme. Aqui, Jesus não só ouve, como age. Mas você precisa fazer a sua parte. Vamos orar agora, mas você tem que vir todas as segundas-feiras na corrente de libertação, trazer seu filho, e não desistir, nem que o mundo diga que é impossível. Luciana assentiu, enxugando as lágrimas. Naquela noite, durante a reunião, o pastor fez uma oração poderosa, impondo as mãos sobre a foto do menino. A igreja inteira clamou, como se a batalha fosse de cada um. E algo mudou. Não foi instantâneo como num filme, mas nos dias seguintes, Luciana começou a notar pequenas melhoras. O menino, antes fraco e sem apetite, pediu comida. Os exames, que antes pioravam a cada semana, começaram a mostrar sinais de estabilização. 3 meses depois, o médico, surpreso, chamou Luciana em seu consultório. Não entendo, admitiu, olhando para os novos resultados. A doença está em remissão. É como se algo tivesse interrompido a progressão. Não é comum. Luciana não precisou explicar. Ela sabia. No domingo seguinte, subiu ao altar com o filho ao lado, saudável e sorrindo. A igreja explodiu em glórias a Deus. O menino, que antes mal conseguia andar, corria pelo templo, brincando com outras crianças. Eu quase desisti, testemunhou Luciana, emocionada. Mas aqui, aprendi que Deus não abandona quem confia nele. E que a Igreja Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de milagres reais. Mariana, ao lado dela, sorria. Mais uma vida transformada. Mais um testemunho de que, quando a fé encontra a ação, Deus move montanhas. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para o não tem jeito. Havia, sim, um Deus que ainda hoje faz o impossível virar realidade para quem crê de verdade. Naquele mesmo culto, enquanto os louvores ecoavam pelo templo, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou correndo, com os olhos cheios de lágrimas. Ela não era membro da igreja, mas tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali. Em suas mãos, trazia um exame médico amassado, como se tivesse sido apertado 1000 vezes em busca de uma resposta que não vinha. Por favor, me ajudem. Suplicou, mostrando o papel para um obreiro que se aproximou. Os médicos disseram que meu marido tem apenas 3 meses de vida. Um câncer agressivo, sem tratamento possível. Mas eu não aceito isso. Alguém aqui já viu Deus mudar o impossível? O obreiro, com um sorriso sereno, colocou a mão em seu ombro. Você veio ao lugar certo, minha irmã. Aqui, Deus não só vê suas lágrimas, como age por você. Venha, vamos orar agora mesmo. Ana Cláudia foi levada até a frente do altar, onde pastores e obreiros se reuniram em torno dela. As mãos se uniram, as vozes se elevaram em uma só petição. Não eram palavras bonitas ou vazias, eram clamores de quem já tinha visto Deus agir antes e sabia que ele faria novamente. Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Declarou o pastor, com autoridade. O mesmo poder que abriu o mar, que curou leprosos, que fez o cego enxergar, está aqui agora. Em nome de Jesus, esse câncer é destruído. A sentença de morte é quebrada. Ana Cláudia sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza profunda, como se uma corrente de paz invadira seu coração. Ela saiu dali com uma ordem: voltar no próximo domingo com o marido, independentemente de como ele estivesse.
3 dias depois, o telefone tocou. Era o médico do hospital, confuso. Senhora Ana, os exames de hoje do seu marido estão incompreensíveis. Não há mais sinais do tumor. Nem vestígios. É como se ele nunca tivesse existido. Ela não teve dúvidas. No domingo seguinte, o casal subiu ao altar juntos. O marido, antes pálido e fraco, agora estava de pé, firme, com os olhos brilhando. A igreja inteira vibrou. Mais um milagre. Mais uma família restaurada. Eu não sabia em quem acreditar, confessou Ana Cláudia, entre lágrimas. Mas aqui, encontrei um Deus que não só ouve, como responde. E uma igreja que não desiste das pessoas, não importa o quão difícil pareça. Enquanto ela falava, do fundo do templo, uma jovem chamada Priscila observava tudo. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de anos lutando contra uma depressão que a impedia até de sair da cama. Os remédios não adiantavam mais, os psicólogos tinham desistido. Mas ao ver aqueles testemunhos, algo dentro dela gritou: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Sem pensar 2 vezes, ela se levantou e caminhou até o altar. Não precisou dizer nada. As mãos que se estenderam para orar por ela já sabiam da sua dor. E quando o pastor declarou, com fé inabalável, que aquelas correntes de tristeza eram quebradas naquele momento, Priscila sentiu como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Na semana seguinte, ela voltou. Não como uma visitante, mas como uma vencedora. O sorriso no rosto era prova de que algo havia mudado. E quando subiu para dar seu testemunho, sua voz não tremia mais. Eu vim aqui sem esperança, só por desespero. Mas Deus me mostrou que, na Universal, não existe caso perdido. Existe sim um Deus que ainda opera milagres e uma igreja que não deixa ninguém lutar sozinho. O templo explodiu em aplausos. Porque ali, entre aquelas paredes, não importava o diagnóstico, o passado ou o tamanho do problema. O que importava era a fé que movia montanhas e uma igreja que, dia após dia, provava: onde há Deus, sempre há uma saída. E onde a fé verdadeira, o impossível se torna apenas mais um testemunho de vitória. Os dias que se seguiram foram como um renascimento para Ana. Ela acordava com uma paz que não conhecia há anos, como se o peso daqueles papéis médicos amassados no fundo da gaveta tivesse se transformado em cinzas. Os exames que antes a condenavam agora eram só lembranças de uma batalha que ela já havia vencido. Os médicos, os mesmos que lhe deram um prazo para se despedir da vida, agora olhavam com espanto nos olhos. Os laudos não mentiam, os tumores haviam sumido. Não havia explicação científica, só a marca inegável de um milagre. Mas Ana sabia muito bem onde aquele milagre havia nascido. Não foi nas salas frias dos hospitais, nem nas palavras vazias de consolo que ouviu por tanto tempo. Foi ali, entre as fileiras de cadeiras da Universal, onde ela aprendeu que a fé não é só acreditar, é lutar. E foi nas mãos estendidas dos obreiros, na oração fervorosa do pastor, no abraço apertado de uma irmã na fé que nunca a deixou desistir, que ela encontrou a força para vencer. Agora, toda terça-feira, ela estava lá. Não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que voltava para fortalecer outros que ainda estavam na luta. Ela contava sua história sem vergonha, com os olhos brilhando, mostrando as fotos dos exames lado a lado, antes, um mapa de sombra e desespero, depois, a tela limpa, como se Deus tivesse passado a borracha da misericórdia sobre sua vida. Eu já ouvi pessoas dizerem que milagre não existe, ela falava, segurando o microfone com firmeza. Mas eu estou aqui para dizer, existe sim. E não é só para mim. É para você que está ouvindo, que está com medo, que acha que não tem mais jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, Ele faz por você também. E era como se suas palavras acendessem uma chama no coração de cada um que a escutava. Havia sempre alguém que chorava, alguém que levantava a mão pedindo oração, alguém que, pela primeira vez, ousava acreditar que sua história também poderia ter um final diferente. Um dia, uma jovem chamada Marisa se aproximou dela após o culto. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um envelope amarelado. Eu também tenho um diagnóstico, confessou, a voz quebrada. Os médicos disseram que é tarde demais. Mas quando você falou hoje, eu senti algo aqui dentro, ela colocou a mão no peito, que me disse para vir até você. Ana não hesitou.
Abraçou Marisa como se a conhecesse há anos, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Porque ela sabia. Então você veio ao lugar certo, disse, com a mesma convicção que um dia salvou sua própria vida. Aqui, a gente não olha para o diagnóstico. A gente olha para Jesus. E ele é maior do que qualquer relatório médico. Elas se ajoelharam juntas ali mesmo, no corredor do templo, entre o vai e vem das pessoas que saíam do culto. Ana orou com a mesma fé que havia recebido quando mais precisou, e Marisa chorou como quem finalmente encontra um porto seguro depois de navegar em águas tempestuosas. Semanas depois, Marisa voltou. Não com um testemunho ainda, mas com uma esperança que não existia antes. E Ana soube, mais uma vez, que aquele era só o começo. Porque na Universal, as histórias de vitória não são exceção, são a regra. Cada vida transformada é uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda muda o que parece impossível. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a vida, o ciclo continuava. Ana, que um dia entrou ali arrastando os pés, agora corria para servir. Porque ela tinha aprendido a lição mais preciosa: quando Deus toca uma vida, Ele não faz só por um. Ele faz para que essa vida se torne um farol, um sinal de que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre encontra um jeito de brilhar. Marisa voltou na quarta-feira seguinte, mas dessa vez não veio sozinha. Ao seu lado, seguiu a filha mais nova, a menina de olhos grandes e tímidos que, semanas antes, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. A mãe a puxava pela mão com uma determinação que só quem já viu o impossível virar possível entende. Hoje é o dia dela, disse Marisa a Ana, com a voz firme, mas os olhos úmidos. Eu não vou sair daqui sem a vitória da minha filha. Ana reconheceu aquele brilho. Era o mesmo que tinha visto no olhar da própria mãe anos atrás, quando ela, ainda menina, foi levada pela primeira vez à igreja. Um brilho que dizia: aqui, algo vai mudar. E mudou. Sempre mudava. A menina, Clara, tinha apenas 9 anos, mas carregava nas costas um fardo que nem muitos adultos suportariam. Desde pequena, sofria de crises de ansiedade tão fortes que a deixavam sem ar, como se mãos invisíveis apertassem seu peito. Médicos receitavam remédios, psicólogos tentavam técnicas, mas nada adiantava. Até que, numa noite, depois de ver a mãe voltar diferente da Universal, Clara sussurrou: Mãe, eu quero ir também. Quero que Jesus tire isso de mim. E lá estava ela, agora, no meio da reunião, com as mãozinhas apertando um lenço que a mãe havia molhado na água consagrada. Ana se ajoelhou ao lado dela, como fazia com todos que buscavam um milagre. Jesus já está aqui, minha princesa, falou baixo, enquanto colocava a mão na cabeça da criança. Ele só espera você pedir. Clara fechou os olhos. E então, entre soluços abafados, começou a orar. Não eram palavras bonitas ou decoradas, eram pedidos de uma alma cansada, mas cheia de fé. Senhor, eu não aguento mais. Por favor, me ajuda. Tira esse medo de mim. A voz trêmula foi ficando mais forte a cada sílaba, como se algo dentro dela estivesse se quebrando para dar lugar a uma nova força. De repente, Clara abriu os olhos. Grande. Arregalados. Como quem acorda de um sonho ruim e descobre que tudo não passou de pesadelo. Ela olhou para a mãe, depois para Ana, e sorriu. Um sorriso tão puro que fez até os mais durões na igreja engolirem o choro. Acabou, disse, simples assim. Eu sinto que sumiu. Marisa caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por gratidão. Porque ela sabia, aquele não era só mais um dia na vida da filha. Era o começo de uma história nova. Uma história sem medos, sem crises, sem a sombra que por anos roubou a infância de Clara. E o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Clara voltou. Dessa vez, não para ser orada, mas para orar por outras crianças. Com a mesma fé que havia recebido, ela agora estendia as mãos sobre os pequeninos que chegavam com seus próprios fardos. E Ana, observando tudo de longe, sentiu o coração transbordar. Porque era assim que Deus trabalhava, multiplicando a bênção. Um milagre gerava outro, que gerava outro, como ondas no mar que não param até tocar a praia. Isso aqui não é religião, Ana, disse o pastor, colocando a mão no ombro dela enquanto viam Clara abraçar uma menina chorosa. Isso aqui é família.
É Deus usando gente comum para fazer coisas extraordinárias. E Ana sorriu, porque ela sabia. Cada vida que entrava aquelas portas com dor saía com propósito. Cada lágrima derramada no altar virava semente de alegria. E cada impossível em que se rendia ao poder de Deus se tornava mais um capítulo dessa história que nunca acabava. Porque na Universal, os milagres não são contados, são vividos. E quem vive, nunca mais é o mesmo. E então, como se o céu mesmo quisesse selar aquele momento, Clara levantou a menina pelos braços e girou com ela, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas da igreja, dourando tudo. Era Maria, a pequena que há meses chegará arrastando os pés, literal e emocionalmente, depois que os médicos disseram que nunca mais andaria sem muletas. Mas ali estava ela, rindo, saltitando, os olhos brilhando como se tivessem visto um anjo. E de certo modo, o anjo era Clara, que um ano antes também entrará naquela igreja quebrada, e agora estendia a mão para erguer outras. Ana sentiu os olhos ardendo. Não era só Maria que tinha sido curada. Era ela própria, que aprenderá que milagres não são só os que mudam o corpo, mas os que transformam a alma. O pastor tinha razão, não era religião. Era vida. Era Deus escrevendo reto por linhas tortas, usando mãos calejadas para costurar sonhos rasgados. Naquela noite, enquanto as luzes da Universal se apagavam e os últimos abraços eram trocados, Ana entendeu a lição que não precisava de palavras: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos, quase sempre, são aqueles que ousam acreditar quando tudo diz a não. Que insistem em semear mesmo no deserto. Que abraçam o desconhecido porque confiam em quem conhece o final da história. Porque no fim, os milagres não são sobre o que recebemos, mas sobre quem nos tornamos ao crer neles. E Ana, ao fechar os olhos naquela noite, soube, ela nunca mais seria a mesma. Nem Clara. Nem Maria. Nem ninguém que, como elas, um dia ousou entrar por aquelas portas com um impossível no coração, e saiu com um testemunho nos lábios. Porque a fé não move montanhas. Ela move pessoas. E pessoas movidas por Deus movem o mundo.